Evangelho de Jesus, na carta aos Romanos, no capítulo 11 e no versículo 1 em diante, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição, a graça. Quando Paulo fala a respeito disso na carta aos Romanos, sabemos que ele está falando a respeito do remanescente fiel na nação de Israel, ou seja, judeus que creram em Cristo, que se converteram ao cristianismo. Quando paramos para analisar, vemos isso desde a antiga aliança, como por exemplo Josué e Caleb lá no deserto, que creram mesmo quando a nação de Israel estava incrédula. E por conta disso eles não herdaram a terra prometida, mas Josué e Caleb permaneceram firmes no Senhor e herdaram a terra prometida. Assim não é diferente também na nova aliança. No último vídeo, eu fiz um desabafo sobre a situação atual da igreja no Brasil e também no mundo todo. Quando eu disse a respeito da igreja, eu não estava falando da igreja espiritual, santa, perfeita e justificada por Deus, mas da igreja instituição. Por isso eu disse que há incrédulos no meio do povo. Deus sempre teve o seu remanescente fiel desde o início. Mas é mistério quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos também que no Novo Testamento haviam pessoas no meio do povo de Deus que de fato não criam em Deus. A palavra também revela algumas outras características que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu vou utilizar dois exemplos. Um está em 1 Timóteo e outro em 2 Timóteo. Mas existem muitos exemplos que nós poderíamos usar. Vamos lá. Em 1 Timóteo 4, logo nos primeiros versículos, temos um exemplo disso. Vamos ler juntos para a gente entender. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então vemos aqui que nos últimos tempos, ou seja, desde o início da era apostólica até os dias de hoje e também os dias que estão por vir até a vinda de Cristo, apostatariam alguns da fé. Ou seja, pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que não permanecerão no povo até o fim, caminhariam para longe de Deus. Ou mesmo, pessoas que corromperam a sua fé, como o texto diz, ouvindo ensinos de demônios. Vamos agora para a segunda carta de Timóteo, nós vemos mais um exemplo disso dentro da igreja. Em 2 Timóteo 3, em diante, diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando analisamos isso, vemos sim que esses ensinos de demônios e este tipo de comportamento está associado ao tempo da igreja. Existem sim pessoas dentro da igreja que não creem em Deus ou mesmo têm sua fé corrompida por doutrinas estranhas, coisas que não provêm de Deus. Mas em seguida, vemos o conselho que Paulo dá a Timóteo, seu pupilo, seu filho na fé, assim chamado por ele mesmo, apóstolo Paulo. E quando paramos para olhar para Timóteo, vemos um jovem pastor que foi enviado a uma igreja com problemas, onde com certeza haviam crentes verdadeiros e pessoas que estavam ali corrompendo a fé de pessoas. Talvez alguns crentes daquela congregação já haviam se perdido porque deram ouvidos a essas doutrinas. E não é diferente nos tempos de hoje. Então, quando falamos sobre essa corrupção dentro da igreja, não estávamos falando da
igreja em si, mas da instituição. O povo espiritual de Deus é imaculado, pois foi justificado por ele na cruz do Calvário. Todos nós temos nossos pecados pagos na cruz do Calvário. Portanto, já nenhuma condenação há para nós. Cabe a nós agora cumprirmos nosso ministério como Timóteo, que era um homem recomendado por Paulo, um homem que estava firmado nos fundamentos da fé cristã dada aos apóstolos. Cabe a nós continuarmos isso e sermos fiéis às Escrituras, fiéis aos ensinamentos apostólicos, fiéis à palavra de Deus. O tempo pode passar, a igreja pode se corromper ainda mais. E para ser sincero com você, eu acredito que chegaremos em tempos muito obscuros, mas nós permaneceremos fiéis. Deus sempre terá seus Timóteos, Deus sempre terá seu remanescente fiel. Deus abençoe a todos.